terceiro ano, meu nome é Joyce, estamos aqui para mais um Encontro em Geografia. Hoje vamos falar alguma coisa a respeito da industrialização do território brasileiro. Um processo mais tarde, em comparação a outros lugares, mas que deve ser visto com profundidade, porque, primeiramente, nós estamos em território brasileiro, entendemos que tentamos dar uma noção exata de como é que está essa comunicação a nível industrial com o planeta. Para que isso aconteça, o nosso objetivo, logicamente, é dimensionar a evolução da industrialização brasileira, como é que ela foi procedendo, puxando algumas características gerais. Em detrimento do texto, não vai haver aprofundamento, faremos uma abordagem bem generalizada. Dentro dessas características, vamos observar que a característica principal da industrialização brasileira é de considerado atraso. Mas não entendo esse atraso como sendo algo pejorativo, simplesmente porque começou mais tarde. Por que começou mais tarde? Por causa da existência, primeiramente, da formação colonial brasileira, a impossibilidade da modernização vista a partir da metrópole e, logicamente, a acentuada e cada vez maior intensificação do processo exportador de matéria-prima, principalmente dos produtos agrícolas do território nacional, que deu uma grande incrementada em termos de recurso. Então, o foco foi, logicamente, para a situação econômica. Lógico que isso assentado por uma questão de organização de trabalho. Nós tínhamos uma elite que ganhava muito, tinha um sustento muito acentuado em decorrência desta estrutura e embasado por uma mão de obra muito abafada, tanto a nível de escravidão quanto do subemprego, que dava cada vez maior poder à elite agrícola. Isso fazendo com que retardássemos a entrada desse processo da industrialização em território nacional. Dentro disso, temos que identificar as características importantíssimas da industrialização, ligados principalmente aos ciclos econômicos. E, logicamente, podia ter trazido os outros. Se você quiser fazer uma linha cronológica, você vai perceber que tudo está atrelado aos ciclos econômicos, mas eu puxei aqui o mais forte, que foi o que dimensionou a região sudeste, esta característica industrial que vai se assentar na sequência. O café, logicamente, vem com uma grande força nesse sentido de ocupação e dimensão de uma nova estrutura de vida, uma nova estrutura agrária, e dentro dessa nova forma, algumas coisas vieram junto, como a manutenção de uma ordem social vigente, que dava àquela elite cada vez mais poder, mas também a possibilidade de um produto altamente elogiado em território internacional. Não esqueçam que o café não é nativo brasileiro, ele é da África, da região etíope, mas que se adaptou muito bem à nossa região e que, logicamente, aproveitou algumas características, como as grandes propriedades, a situação possível de praticar a monocultura e, logicamente, utilizando de maneira muito eficaz, mas de maneira infeliz, uma mão de obra escrava. Tivemos ciclos disso acontecendo, esses ciclos vão se distribuir ao longo do território da região sudeste, do Vale do Paraíba, escoando para os determinados lugares. Depois da região do Vale, que nós já vamos ver na sequência em termos de imagem, nós vamos ter o oeste paulista sendo ocupado gradativamente, claro que agora incrementando uma mão de obra, utilizando como subemprego os imigrantes que chegavam à nossa região. Esta aqui já tendo uma forma diferenciada de trabalho, mas ainda considerado de uma maneira forte e insalubre. Lógico que isso vai favorecendo um adensamento populacional e vai intensificando aquele processo que a industrialização necessita, que é uma parte de volume urbano cada vez maior. Aqui este mapa mostra de maneira bem interessante a evolução, então, estado de São Paulo como foco produtor do café, dentro desse ponto de vista, a partir de 1500 até 1973. Estas áreas em verde são áreas de cobertura vegetal. Aí você começa a visualizar a intensificação dessa produção. Lembrem que nós vamos ter cada vez um maior número de pessoas se adensando e utilizando essa região para o manejo agrícola. Claro que ele gradativamente foi sendo modificado, foi mecanizado e começou a haver o êxodo rural a partir da década de 70. Então aqui você tem um ponto nevrálgico
nevrálgico para a nossa industrialização, que faz um grande salto, que nós vamos ver na sequência, mostrando aqui pela data de 1973. Também na região São Paulo, busquei esta imagem onde reflete as primeiras ferrovias executadas na região paulista. Então vocês vejam, hoje a maioria delas em desuso, mais por uma questão histórica ou turística, mas vejam o espalhamento das ferrovias que favoreceram ao literalmente transporte das grandes produções de café de uma grande época, isso aqui em 1929. E depois, em 1946, a gente vê isso de maneira mais intensa, formando núcleos urbanos, logicamente, onde houve necessidade de áreas de concentração e dispersão da produção agrícola. Para isso, logicamente, a gente observa que criou-se gradativamente um mercado consumidor cada vez mais forte em território nacional, começou-se a desenvolver uma base industrial cada vez maior, ligada principalmente à produção, beneficiamento e transporte do café e, logicamente, como consequência, nós vamos ter um acúmulo de dinheiro, um acúmulo de capital, que vai, logicamente, impulsionar uma crescente, uma nascente necessidade de infraestrutura do transporte e que, logicamente, mostra a região sudeste como sendo algo bem saliente das demais, porque destaca-se nessa caracterização maciça de investimento de capital. Nisso, para não deixar de falar, falei do café, mas é importante de mencionarmos que essa questão da industrialização brasileira se assenta principalmente aos produtos que se desenvolveram em muitas das regiões citadas anteriormente. Então nós vimos, por exemplo, a importância do borracha na região norte, da cana-de-açúcar na região nordeste, o café na região sudeste e o charque na região sul, ou poderíamos ampliar para o gado na região sul. Logicamente, isto de maneira mais tradicional. Hoje, esses ciclos já se modificaram, já se acentuaram outros, mas, logicamente, a intensificação e o acúmulo de capitais favoreceu o processo de beneficiamento, que é o que vai ser o foco para a nossa industrialização. Para fechar essa parte, um quiz, onde nós veremos o seguinte. Sobre a distribuição regional das indústrias no Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. Ainda se observa uma nítida concentração industrial na região sudeste, sendo este um reflexo das desigualdades sociais e econômicas que marcaram a evolução política e econômica do país. B. Os ciclos do ouro e da cana-de-açúcar desencadearam, respectivamente, o processo de industrialização das regiões sudeste e nordeste. Letra C. A liberação da mão de obra escrava no estado de São Paulo foi importante para o desenvolvimento da indústria local, pois os negros livres engajaram-se no processo industrial, constituindo mão de obra principal do setor secundário. E letra D. A região centro-oeste destaca-se pela indústria pesada, ligada à construção de barragens e pela indústria aeronáutica sediada em Brasília. Marque a alternativa correta, volto no instantinho. Vamos ver se vocês marcaram adequadamente. A resposta correta é na letra A, onde, logicamente, você tem uma intensificação industrial na região sudeste, embasando, logicamente, o que vai ser o reflexo dessa industrialização, que nós vamos ver extremamente agressiva e rápida, como dimensionaremos na sequência. Mas vocês com certeza observam que o crescimento das cidades de maneira muito forte, o crescimento das áreas industriais muito forte,
provoca questões ligadas à desigualdade social e econômica, principalmente nesta região. Na continuação, nós vamos ver dois marcos políticos que destacam essa característica da industrialização brasileira. Dois governos que buscaram na indústria um novo motivador, uma nova face para o Brasil, que vinha de uma estrutura primordialmente agrícola e que não foi deixado de lado. Isso é interessante a gente destacar. A questão agrícola continuou sendo a base, tanto que quando você observa em muitas regiões, em muitos estados, o nosso estado do Paraná é primordialmente como base agrícola, em grande acúmulo de capitais, mas lógico que a indústria, com essa característica da novidade e do volume a ser produzido, vem com uma grande força e foi usado em detrimento de governos, até por palanque no sentido de renovação e de estruturação. Getúlio Vargas foi o primeiro que puxa essa fase de maneira bem explícita. Ele identifica-se muito na região já a partir da Revolução de 30 e muda o discurso dentro daquela objetividade ligada àquelas elites que antes predominavam no sentido político dentro do território nacional. Ele pensava, e dentro da sua estrutura política e no seu governo, há uma dimensão muito grande do desenvolvimento da indústria de base, que a gente já vai conceituar a sequência, e essa indústria de base, para ele concretizada, iria fazer uma espécie de alicerce para o desenvolvimento da indústria de consumo. Para que a gente entenda direitinho, vamos identificar os tipos de indústria para fazer uma revisão. Então, nós temos três principais tipos gerais de indústria dentro do território mundial. Nós vamos ter as indústrias de base, que são aquelas responsáveis pela extração e beneficiamento inicial da matéria-prima. Então, nós vamos ter, assim, a utilização do petróleo bruto em petróleo já beneficiado, nós vamos ter o aço em placas de aço, minério de ferro em placas de ferro, é a indústria de base. A indústria de bens intermediários são aqueles que fazem literalmente a produção de máquinas e equipamentos para a concretização de outras benfeitorias, então indústria de automotivos, máquinas industriais, motores, etc. E, logicamente, finalizado com indústrias de bens de consumo, onde nós vamos ter literalmente aquela indústria que traduz o produto ao consumidor final. Dentro dessa característica, a gente observa, dentro do território nacional, o surgimento de duas grandes fábricas, duas grandes indústrias que se distribuem em vários pontos do território nacional, que dão essa base tão almejada pelo governo Getúlio Vargas. É a Companhia Siderúrgica Nacional, que hoje aparece como CSN, e, logicamente, a Vale do Rio Doce. As duas crescem de maneira bem forte, são as primeiras que se destacam na década de 40, seguidinhas pela década de 50, pelo nascimento da Petrobras, alicerce da estrutura e do refino de petróleo em território nacional. Na década de 50, além da Petrobras, vamos ter também uma companhia hidrelétrica na região do São Francisco para também alavancar a região Nordeste. Percebe-se aqui uma grande importância que se dá à indústria de base para um futuro promissor para as indústrias de bens de consumo. Também nessa modificação ligada a esse extravasamento e crescimento industrial, o governo pensou em melhorias também para o trabalhador, que uma vez trabalhador satisfeito, produziria mais. Quais são essas modificações, principalmente consolidadas a partir de 1943? Um contrato de trabalho claro estabelecido, carga horária máxima semanal, férias, 13º, descanso remunerado, aposentadoria e melhoria nas condições de trabalho, estrutura das indústrias. Isso, logicamente, trouxe e deu ao Brasil uma nova característica de atrativo para indústrias internacionais. Então, começamos a ter novas feições e nova visualização pelo mercado internacional a respeito do Brasil. Lógico que quem aproveitou a situação em grande quantidade foram as montadoras multinacionais de automóveis. Dentro dessas características, agora mais um quiz. Nesse quiz, nós vamos ao seguinte. A construção da cidade de Brasília fez parte do processo desenvolvimentista dos anos 50, liderado pelo presidente JK e seu vice João Goulart. O projeto modernizante de JK assenta-se na política de 50 anos em 5,
que preconizava, entre outras coisas, dotar o país de uma infraestrutura suficiente para sustentar a industrialização. Então, o movimento que vinha com Getúlio Vargas e sustentado por JK na sequência. Com base nos conhecimentos sobre política econômica desse período brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A. Disseminou o ensino técnico para todas as regiões do país por meio de institutos técnicos federais? B. Expandiu a construção de usinas hidrelétricas e abasteceu de energia o setor produtivo? C. Implementou a Sudã, que realizou a modernização e transformação da região amazônica? Ou D. Priorizou a importação de veículos automotores para o país se inserir no mercado internacional? Marque a alternativa, volto no instantinho. Então, bora lá, pessoal. Na sequência, é importante que veio o JK para você já dar uma noção de que foi um processo que foi se concretizando desde Juscelino Kubitschek. Então, a gente percebe que a industrialização brasileira, ela começa no finalzinho da década de 20, se assenta na década de 30 e vai numa escala crescente até a década de 50 com o JK. Dentro disso, obviamente, nós vamos ter a implementação e a expansão de usinas hidrelétricas, que no decorrer do ano letivo você vai ver a importância que o recurso energia foi dado dentro do Brasil e, logicamente, a fonte, água e, logicamente, energia hidrelétrica para a manutenção da industrialização em território nacional. Mas, logicamente, para entender isso, a gente tem que entender o mecanismo que as indústrias assumiram aqui no Brasil. Por quê? Porque se nós observarmos, eu falei década de 40, eu falei década de 50, e vocês, tenho certeza, começaram a pensar assim, mas a Revolução Industrial não começou no século XX. A Revolução Industrial começou no século XVIII. Puxa, tem alguma coisa de errado aí. Não, não tem nada de errado. Como iniciamos a conversa de hoje, falamos que a industrialização brasileira foi num processo posterior. Não vou usar o termo tardio. Posterior. E esse posterior, sim, foi no século XX. Então, se nós compararmos o início de algumas localidades, século XVIII, com a concretização brasileira, século XX, nós vamos ter um abismo. Esse abismo faz com que o Brasil, quando entra no processo, a ser um processo produtivo e lucrativo dentro do capitalismo, se faça a necessidade de escolher um modelo que fosse de inserção rápida e que desse um retorno rápido. Este modelo a ser escolhido foi o de substituição de importação, que nada mais é, como o próprio nome já diz, substituir o mecanismo de importação. Antigamente, a pessoa comprava um determinado produto, este produto era então enviada a sua informação à sua fábrica matriz, a fábrica matriz em outra localidade, principalmente nos países matrizes, fabricava esse produto então era trazido até o território nacional e você recebia. Para você comprar qualquer bem deste nível industrializado, a demora então era inegável. Com a substituição de importação, o que se fez? Se trouxe aquela indústria estrangeira para cá. A indústria estrangeira começou a produzir em território nacional. Mas observe, ela é do país matriz. Então, ela continua sendo um produto importado. O que refletiu, sim, foi a rapidez com que nós, em território nacional, tivemos acesso a esse produto e também
para a indústria que veio melhorias no que diz respeito à lucratividade em detrimento da produção executada em território nacional por alguma vantagem oferecida pelo governo local. E isso, então, faz com que a gente observe a região sudeste, foi a que mais concretizou esse modelo inicialmente. Hoje já temos vários polos identificados pelo Brasil. Os polos industriais vocês podem usar como uma ferramenta a usar dentro do métier internacional com o nome de cluster. Às vezes o polo industrial vem com o nome de cluster, mas eles vêm logicamente para dinamizar aquela produção industrial local. Dentro dessa característica, a gente observa que começou a haver uma grande concentração na região sudeste. Logicamente, dentro deste perfil, Rio e São Paulo se destacam e, claro, que a questão industrial atrai um grande fluxo de pessoas para essas cidades, que acentua ainda mais a distinção entre as classes sociais, porque essa vinda muitas vezes não veio embargada por uma situação de educação plena e fazendo com que possível competição fosse equilibrada, então causou um desequilíbrio e, logicamente, problemas de análise ambiental, porque, como falamos, a urbanização e a industrialização foram dramaticamente rápidas, comparadas com aquelas que se deram a partir do século XVIII em algumas regiões. E isso, obviamente, gerou crise. Esta crise temos que analisar de maneira bem clara, ela vai se disseminar nos mais variados níveis, desde o alimentar, automobilístico, maquinário, roupas e, logicamente, chegando a alguns setores que até hoje estão no nosso dia a dia, puxando, por exemplo, a informática, onde nós temos várias empresas em determinados lugares, acesso a determinadas coisas que se dão de maneira diferenciada. Para fechar essa parte, logicamente, temos que olhar hoje, falamos muito da região sudeste, mas como hoje se apresenta a divisão espacial, um pouco rasa ainda, das indústrias em território nacional. Você percebe uma grande concentração? Observe que neste mapa nós podemos dimensionar exatamente aquela situação da regionalização em 3 regiões. Veja que dá certinho, ó, região centro-sul, região nordeste e região norte. E dentro dessa espacialidade é que reside, junto com a industrialização, a característica da região, onde nós levantamos literalmente o moral para a região centro-sul no seguinte aspecto, que é a industrialização, região nordeste como levante da moral, falar do aspecto turístico, e da região norte, da região amazônica, a região literalmente ligada a extrativismo, muito forte. Mas não quer dizer que gradativamente novas potencialidades sejam destacadas no lugar. Para finalizar um quiz, nesse quiz diz o seguinte: a política da implementação da política desenvolvimentista da administração Kubitschek marca a utilização pela primeira vez de uma política deliberada de industrialização. Essa política consistia inicialmente de uma tarifa aduaneira efetivamente protecionista. Ao mesmo tempo e complementarmente, a política fiscal era francamente expansionista e iniciou no fim da década a concessão de incentivos fiscais para o desenvolvimento industrial. Marque o seguinte: o modelo industrial adotado pelo espaço geográfico brasileiro no período analisado do texto tinha como referência A, um caráter puramente nacionalista, B, ampliação das exportações, C, desenvolvimento agroindustrial, D, substituição da importação. Rapidinho, volto já já.
Então, pessoal, tenho certeza, porque foi o modelo especificado e explicado, vocês marcaram substituição de importações. Para fechar, que foi visto de maneira razoável e superficial hoje. Alguma coisa ligada à industrialização, focamos nessa distribuição industrial e nesse aspecto ligado muito à região sudeste e finalizamos com uma visão hoje, um pouco ainda não exatamente colocada, da distribuição espacial das indústrias. Espero que vocês tenham acompanhado bem a aula e nos veremos num próximo encontro. Até mais!